Vamos lá, galera, para a questão 45 da prova da CB-MMG CFO 2019, feita pela Fundep, tá? Bom, é uma questão, pessoal, de termodinâmica, uma questão que envolve conceitos de termodinâmica, tá? E são conceitos que não são muito simples. E outra, ele colocou um gráfico aqui que não é usual. Como assim, professor, não é usual? É que normalmente, quando se fala de termodinâmica, se usa muito o gráfico pressão-volume. Pressão-volume. E aqui a meleca não é pressão-volume. O gráfico aqui é volume-temperatura. Então, ele fala assim, o diagrama volume versus temperatura a seguir representa uma transformação gasosa 1, 2, 3, sofrida por 1 mol de gás ideal. Considerando R 2 caloria por mol Kelvin, qual é o trabalho realizado no processo? Processo 1, 2, 3, processo total. Bom, a primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui é que eu tenho uma coisa meio misturada em termos de unidade, tá? Tem uma coisa meio misturada de unidade. Mol não tem o que falar, é mol, 1 mol. Aí aqui, pessoal, o R tá 2 calorias por mol Kelvin. Repara que aqui tem resposta em joule, tem resposta em caloria. Bom, tomar cuidado, se aqui está em caloria, provavelmente eu vou falar de caloria, tá? Aí, além disso, ele pergunta então o trabalho no processo 1, 2, 3. Toda vez que eu tenho uma transformação gasosa, que tem várias etapas, você pode usar o fato de que o trabalho total é a soma dos trabalhos. Então, o trabalho de 1 até 3 é o trabalho de 1 para 2 mais o trabalho de 2 para 3. Então, eu posso usar isso numa boa. Posso chegar para você, é o trabalho todo que você quer? Sim. Então, trabalho 1 para 2 mais o trabalho 2 para 3. Se fosse um gráfico pressão-volume, era só pegar a área abaixo do gráfico. Se fosse pressão-volume, o trabalho é numericamente igual à área embaixo do gráfico. Só que aqui não é pressão-volume, é volume-temperatura, tá? Então, o que eu pensei? Falei assim, olha só. O trabalho 2, 3, o volume é constante. Para ter trabalho tem que ter deslocamento do cilindro. Para ter trabalho tem que ter variação de volume. Se o volume em 2 é igual ao volume em 3, o trabalho 2, 3 é zero, porque o volume é constante. Então, trabalho 2, 3, esquece. Volume constante. Não rola. Não vai ter trabalho. Então, isso facilitou. Porque eu quero o trabalho total e eu já sei que a segunda parte é zero. Agora, resta calcular a primeira parte. Como é que calcula trabalho? Depende da transformação. Se for uma transformação isobárica, isto é, se for uma transformação que a pressão é constante, eu posso usar P delta V. Delta V eu tenho, professor, porque o volume inicial é o volume inicial é 0,1, o volume final aqui é 0,3. Então, o delta V 0,1 para 0,3. 0,2 de delta V. Mas como é que eu descubro, professor, se ela é isobárica? Como é que eu descubro se ela é isobárica? Eu venho e pego a equação geral dos gases, das transformações gasosas. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Eu posso usar essa equação sempre que o número de mol for constante. E não tem mudança. O número de mol é 1, não mudou. Então, eu vou pegar P1, eu não tenho. V1 é 0,1, T1 é 200. V1, T1, 0,1, 200. 0,1, 200. V2 e T2 eu também tenho. V2 é 0,3, T2 é 600. Se eu fizer isso, eu vou chegar à conclusão, isso vai dividir com isso,
Isso vai dividir com isso, só que esse valor aqui vai dar igual a esse. Essa divisão vai dar igual a essa. Tá? E se essa divisão der igual a essa, significa que P1 é igual a P2. Ah, professor. Então, P1 é igual a P2. Significa que nesse trajeto todo aqui, a pressão ficou constante. A pressão ficou constante. Então, eu posso usar aquela fórmula. Trabalho P delta V. Trabalho 1, 2, P delta V 1, 2. Sim, mas olha só, eu não tenho pressão. E aí é que tornou a questão mais difícil. Porque como eu não tinha pressão, eu tenho que calcular essa pressão usando a equação de Clapeyron, que é essa equação aqui, ó. PV NRT. Então, eu podia fazer P1, V1, NRT1, como poderia fazer P2, V2, NRT2. Porque P2 e P1 são iguais. Tá? Então, o que eu fiz? O problema aqui são as unidades, porque volume está em metro cúbico. Metro cúbico é sistema internacional. O R está em caloria por mol Kelvin. Caloria não é sistema internacional. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu joguei os números e as unidades na fórmula. Peguei os números e as unidades e coloquei tudo na fórmula. Quem é P1? Que eu quero. Quem é V1? V1 é 0,1 metro cúbico. Quem é N? É o número de mol. 1. Quem é R? 2 caloria mol Kelvin. Quem é T1? 200. Mas eu botei os números com as unidades. Fica meio esquisito. Aí eu fiz até assim, eu fiz colorido, para a gente separar o que é número e o que é unidade. Ó. Repara. P1, V1, N, R, T1. Para que eu fiz isso? Para a gente poder ver se a unidade ia dar certo. Porque presta atenção. Tem mol aqui, tem mol aqui. Então pode cortar mol com mol. Tem Kelvin aqui, tem Kelvin aqui. Então pode cortar Kelvin com Kelvin. O que vai sobrar? O metro cúbico não tem com quem corte. O caloria não tem com quem corte. Então eu vou botar esse cara que está multiplicando, vou passar ele para baixo dividindo. 2 vezes 200 dividido por 0,1 é 4.000. E aí fica caloria dividido por metro cúbico. Caloria dividido por metro cúbico. Ah, professor, mas pode? Não, teoricamente não está legal. Mas pode. Sabe por que pode? Você vai botar a sua pressão 4.000 calorias por metro cúbico. E você vai botar o delta V 0,3 menos, 0,3 menos 0,1 metro cúbico. Então, repara, ó, vai ficar caloria por metro cúbico multiplicado por metro cúbico. Metro cúbico vai cortar com metro cúbico e você vai conseguir chegar a um trabalho de 4.000 vezes 0,2. 4.000 vezes 0,2, 800 calorias. 4.000 vezes 0,2, 800 calorias, tá? E aí, isso não é o trabalho todo, mas a outra parte é zero. Então, automaticamente, ó, de 2 para 3, aqui é zero. Então, o trabalho 1, 2, 3 é só esse pedaço. Então, fica 800 mais zero, óbvio, vai dar 800 calorias. É a nossa resposta correta, letra C. O gabarito da alternativa, letra C, 800 calorias. Beleza, minha gente? Valeu!